Era uma sexta-feira comum, daquelas em que o céu nublado parece antecipar alguma coisa no ar. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e passei na floricultura só para surpreendê-la com um ramalhete de lírios brancos, os preferidos dela. Quando estacionei na frente da casa dela, vi que a janela da sala estava aberta e por um instante, tive a sensação de que alguém me observava dali, mas logo me convenci de que era só impressão. Apertei a campainha e ela desceu correndo, como sempre fazia, mas havia algo diferente no jeito como ela sorria. O abraço veio morno, o beijo foi mais rápido que o habitual e, antes que eu dissesse qualquer coisa, ela comentou que estava com dor de cabeça. Achei estranho, claro, mas não quis insistir. Fiquei ali parado no portão com o coração apertado, vendo ela entrar de volta como se estivesse fugindo de mim. O cheiro do perfume dela ainda estava no meu casaco, mas aquele gesto frio, aquele toque apressado dos lábios, era como se eu tivesse beijado uma lembrança, não uma namorada. Naquela noite, algo dentro de mim se quebrou silenciosamente, ainda que eu não soubesse exatamente o que. No caminho de volta para casa, coloquei a música preferida dela no carro, quase como um teste. Ela sempre cantarolava aquela canção quando estávamos juntos, mas agora, o silêncio dentro do veículo parecia zombar de mim. Comecei a me lembrar de pequenas coisas, mensagens visualizadas e não respondidas, encontros desmarcados de última hora, e aquele jeito nervoso que ela tinha desenvolvido nos últimos dias. Aos poucos, fui percebendo que a sensação de estar sozinho não tinha começado ali, mas vinha se acumulando há algum tempo. Na semana seguinte, as desculpas continuaram. Estava sempre cansada, sempre ocupada, sempre distante. Quando tentava puxar assunto, ela desviava, olhava para o celular mais do que para mim. Uma noite decidi brincar. Você tá me escondendo alguma coisa? Esperando ouvir um riso ou uma negação bem-humorada. Mas o que recebi foi um olhar gelado, seguido de um silêncio constrangedor. Ela não respondeu, apenas se virou para pegar água, como se eu não tivesse dito nada. Aquele silêncio foi mais alto que qualquer grito. Comecei a dormir mal. Cada notificação no celular me fazia pular da cama. Às vezes eu ficava encarando nossa última foto juntos no Instagram, tentando encontrar no sorriso dela algum sinal de falsidade, alguma pista que me mostrasse o que estava errado. Mas ela parecia tão feliz naquela imagem, tão minha. Era difícil acreditar que tudo aquilo pudesse estar desmoronando assim sem aviso. Ou talvez os avisos estivessem lá o tempo todo, e eu é que não quis enxergar. Lembro de ter comentado com um amigo. Acho que ela não me ama mais. Ele deu de ombros, tentando me consolar com frases prontas, do tipo toda relação passa por fases. Mas aquilo não era uma fase. Era um afastamento calculado, como se ela estivesse aos poucos apagando os traços da nossa história. E o mais cruel era que mesmo diante da dúvida eu ainda a amava. E é exatamente esse amor que nos faz tolerar sinais que deveriam ser gritantes. Porque o coração sempre tenta arrumar desculpas pro que a mente já entendeu. Uma tarde, do nada, ela mandou mensagem perguntando se eu podia passar na casa dela. Meu coração acelerou como se aquilo fosse uma chance de recuperar o que tínhamos perdido. Cheguei lá com esperança nos olhos, mas bastou olhar nos dela para perceber. Ela estava em outro lugar, com outra pessoa, talvez até com outro coração. O beijo que recebi naquele dia foi ainda mais estranho. Rápido, seco, sem alma. Um beijo de despedida disfarçado de rotina. E foi então que compreendi, às vezes, o fim não vem com um grito nem com uma confissão. Às vezes, ele chega no formato de um beijo. Frio, distante, sem amor. Um beijo que diz tudo que a boca não tem coragem de dizer. Depois daquele beijo estranho, comecei a prestar mais atenção em tudo. Os detalhes que antes pareciam banais agora ganhavam um peso absurdo. Notei, por exemplo, que ela nunca mais deixava o celular sobre a mesa quando estávamos juntos. Sempre no modo silencioso, sempre virado para baixo, como se qualquer notificação pudesse revelar um segredo que eu não deveria ver. Antes, ela atendia chamadas na minha frente, às vezes até colocava no viva voz sem cerimônia. Agora, se o aparelho tocava, ela ia para outro cômodo, e voltava sorrindo, como se nada tivesse acontecido. As mudanças no humor começaram a me assustar. Ela podia estar rindo e de repente fechava a cara, como se lembrasse de algo desagradável. Quando eu perguntava se estava tudo bem, a resposta era sempre a mesma: tô só cansada. Mas aquele cansaço era seletivo, aparecia sempre quando estávamos a sós. Com os amigos, nas redes sociais, ela era outra pessoa. Postava fotos sorrindo, escrevia legendas cheias de amor pela vida, mas comigo ela estava sempre distante, como se eu tivesse me tornado um peso. Teve um dia que saímos para jantar, algo que costumávamos fazer com frequência.
Fui eu quem sugeriu o restaurante em que comemoramos nosso primeiro ano juntos. Achei que talvez reacender alguma memória feliz pudesse nos aproximar de novo. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Ficou o tempo todo olhando para a porta, como se esperasse por alguém. E o celular nunca saía da mão dela. Chegava mensagem, ela disfarçava, sorria sozinha. Me doeu ver aquilo. Senti que eu não estava mais ali, mesmo estando sentado à sua frente. Passei a me questionar se o problema era comigo. Será que eu tinha mudado? Será que deixei de ser o homem que ela amava? Me olhei no espelho mais de uma vez, procurando defeitos, tentando entender onde eu tinha errado. Mas não era isso. O problema não era quem eu era, e sim onde ela queria estar. E claramente já não era ao meu lado. A cada tentativa minha de conversa, ela criava uma barreira. Mudava de assunto, evitava contato visual, dizia que eu estava imaginando coisas. Me chamava de paranoico, de inseguro. E talvez eu estivesse mesmo ficando assim. Uma noite, estávamos vendo um filme no sofá, e o celular dela vibrou. Ela se levantou como se tivesse sido chamada às pressas por uma emergência. Disse que precisava ir ao banheiro, mas levou o telefone com ela. Alguns minutos depois, ouvi a descarga e a água da pia, mas ela ainda não havia voltado. Me aproximei da porta e ouvi um sussurro abafado. Era a voz dela, falando baixo, quase como quem confessa um pecado. Meu peito apertou. Voltei para o sofá antes que ela percebesse minha aproximação. Quando voltou, perguntei, tentando manter a calma. Tá tudo bem? Ela sorriu, como se soubesse fingir perfeitamente. Claro, amor. Por que não estaria? A partir dali, comecei a guardar cada pequena reação dela como quem junta peças de um quebra-cabeça sombrio. Lembrei de uma vez que ela mencionou casualmente que o ex tinha mandado uma mensagem sem querer. Eu, bobo, apenas ri achando que era coisa do passado. Mas agora, tudo parecia fazer sentido. As ausências, os silêncios, os sorrisos trocados com o celular. E aquele nome voltou a ecoar na minha mente com uma força que eu não queria aceitar. Seria possível que ela estivesse reabrindo uma porta que jurou ter trancado? Continuei tentando agir normalmente, embora meu coração estivesse em pedaços. Cheguei a planejar viagens, jantares, momentos a dois, mas ela sempre tinha uma desculpa. Sempre havia um imprevisto, um compromisso inadiável, uma indisposição repentina. E eu ali, insistindo em amar alguém que já tinha virado a página, mas escondia isso com maestria. Foi nesse período que aprendi a sorrir por fora e sangrar por dentro. E mesmo sem provas concretas, eu já sabia, ela estava com outro. Eu só não imaginava quem. Até que um dia, sem querer, vi a tela do celular dela acesa, por cima da bolsa aberta. Um nome apareceu. Um nome que eu não via há anos. Um nome que deveria ter ficado enterrado no passado. Meu estômago revirou. E naquele instante, tudo mudou. Naquele domingo, ela me ofereceu uma carona depois de um almoço na casa dos pais dela. Eu aceitei, tentando me convencer de que aquilo era um sinal de reaproximação, uma chance de resgatar o que ainda existia entre nós. Mas assim que entrei no carro, fui invadido por um cheiro desconhecido. Não era o perfume que ela usava. Não era o cheiro do nosso cotidiano. Era algo mais amadeirado, forte, masculino. Um cheiro que não combinava com ela, nem com aquele carro, nem com a nossa história. Instantaneamente meu peito se apertou. Disfarcei, tentando parecer natural, mas minha cabeça girava. Enquanto ela falava trivialidades, meu pensamento estava fixo naquele aroma. Fingi coçar o nariz, respirei fundo de novo. Era nítido, e estava impregnado no banco do passageiro, no mesmo banco onde eu costumava sentar. O silêncio se instalou por uns segundos, e ela pareceu notar meu incômodo. Perguntou se eu estava bem, e eu respondi com um sorriso forçado. Tô sim, só achei o cheiro diferente aqui. Ela riu meio sem graça, e disse que tinha dado carona para uma amiga que usava um perfume forte. Mas não colou. Nos dias seguintes, a imagem daquele banco e aquele cheiro voltavam à minha mente como um filme de suspense. Comecei a observar mais. Um papel de bala no chão, um cabo de carregador que não era dela, uma regulagem diferente no banco do passageiro. Tudo me parecia pistas de algo maior. E quanto mais eu notava essas pequenas mudanças, mais minha intuição gritava. Tentei não ser invasivo, mas confesso que comecei a reparar até nas roupas dela. Uma blusa que eu nunca tinha visto, um cabelo preso de forma diferente, uma lingerie nova. Tudo soava como preparação para outro alguém, não para mim. Teve um dia em que ela me deixou no trabalho e saiu sem nem esperar eu fechar a porta. O carro arrancou rápido demais, como se estivesse com pressa de fugir da minha presença. Fiquei parado na calçada, olhando ela se afastar, sentindo um vazio cada vez mais profundo.
E naquele mesmo dia, decidi que precisava tirar a dúvida de uma vez por todas. Não suportava mais aquele jogo silencioso, aquela dúvida que me corroía a cada instante. Era hora de encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Comecei a perguntar discretamente a conhecidos em comum se tinham notado algo estranho. Um deles, meio sem querer, mencionou que a viu no shopping com um cara alto, de camiseta preta e barba por fazer. Na hora não disse nada, mas meu coração disparou. Era a descrição do ex dela. O mesmo que ela jurou ter bloqueado em tudo que nunca mais queria ver. O mesmo que ela dizia ter superado. E o pior, era o mesmo perfume que ele usava quando ainda fazia parte da vida dela. O quebra-cabeça estava se completando. Naquela noite, entrei nas redes sociais dela, coisa que raramente fazia. Não havia nada demais, fotos antigas, frases motivacionais, histórias banais. Mas em uma das fotos recentes, tirada em frente a um restaurante, percebi o reflexo no vidro da porta ao fundo. Era sutil, quase imperceptível. Mas lá estava ele. O vulto dele. O mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de segurar o celular. Meu coração gelou. Não era mais uma suspeita. Era certeza. E o pior, ela ainda tentava me manter por perto. Como um plano B, fiquei acordado a noite inteira deitado no escuro, tentando entender em que momento deixei de ser suficiente. Lembrei dos momentos em que ela chorou no meu ombro, dizendo que ele a fazia sofrer, das promessas que ela me fez, do amor que jurou sentir. E agora lá estava ela se enfiando novamente nos braços de quem a destruiu antes. Era como assistir a um filme antigo com final conhecido. Só que dessa vez, eu era o espectador sendo traído em tempo real. E tudo começou com um cheiro. Um perfume. Um aviso silencioso de que o fim já tinha começado. Acordei numa terça-feira com uma sensação sufocante no peito. Eu precisava de respostas. Não dava mais para fingir que aquilo tudo era coisa da minha cabeça. Ela tinha dito que teria uma reunião fora da cidade naquele dia, e que talvez nem conseguisse responder mensagens. Mas algo naquela desculpa soou ensaiado demais. Resolvi pela primeira vez ir além da dúvida. Esperei ela sair, me mantive a uma distância segura, e fui atrás. Segui o carro dela pelas ruas da cidade, o coração batendo tão forte que parecia denunciar meu plano a cada esquina. Ela não pegou o caminho de costume para o trabalho, nem para o escritório da tal reunião. Dirigiu por bairros que não frequentávamos juntos, entrou em ruas que eu nem conhecia direito, até que parou em frente a um prédio residencial simples, mas bem cuidado. Estacionou com calma, conferiu o retrovisor, ajeitou o cabelo, passou um batom. Meu estômago embrulhou. Aqueles gestos tão sutis eram comuns para um encontro. Esperei alguns minutos e a vi descer. E não demorou mais do que 3 toques na campainha para a porta se abrir, e ele aparecer. Era ele, o ex. O mesmo que ela dizia ter bloqueado. O mesmo que jurou esquecer. Ele a recebeu com um sorriso largo e uma mão nas costas, que escorregou pelas curvas dela como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. E provavelmente tinha. Eles entraram juntos como um casal acostumado com aquela rotina clandestina. Fiquei parado no carro, as mãos trêmulas no volante, tentando digerir o que meus olhos acabavam de confirmar. Não era só uma recaída. Era um caso. Um relacionamento paralelo, escondido atrás de desculpas, sorrisos e beijos mornos. Esperei por mais de 2 horas. A tarde foi passando e meu coração se despedaçando. Cada minuto ali parado era um tormento. Em certo momento, quase desci do carro, quase toquei o interfone, quase provoquei um escândalo. Mas não fiz. Fiquei ali, engolindo o veneno da traição em silêncio. Até que ela saiu do prédio ajeitando o cabelo, com aquele brilho nos olhos que há muito tempo eu não via, pelo menos não quando ela estava comigo. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Ela sorria. Sorria como quem se sentia viva. Mas não era comigo. Voltei para casa dirigindo devagar, como se cada quilômetro me afastasse mais de quem eu era antes daquela tarde. E quando cheguei, sentei no sofá, apaguei as luzes e encarei o teto. Fiquei ali por horas, revivendo toda a nossa história, tentando entender em que momento ela começou a desaparecer de mim. Talvez eu nunca soubesse. Talvez ela já estivesse dividida desde o início, e eu era só o lado mais seguro, mais estável. Mas nunca o escolhido. Nunca o que fazia o coração dela acelerar. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Disse que a reunião foi longa e cansativa e que estava com saudade. Tive vontade de gritar, de confrontá-la, de jogar a verdade na cara dela. Mas algo dentro de mim pediu calma. Eu precisava pensar, precisava me fortalecer. Respondi com frieza, apenas dizendo que tínhamos que conversar. Marquei para o fim de semana em um lugar neutro, longe de tudo que fosse memória.
Era a hora de colocar tudo à mesa e deixá-la escolher entre a mentira confortável ou a verdade dolorosa. Até aquele encontro, vivi dias de ansiedade e insônia, mas também comecei a me reerguer. A traição doeu, mas me despertou. Me fez enxergar que às vezes o amor que sentimos por alguém é só um reflexo daquilo que gostaríamos de receber, e ela infelizmente nunca teve coragem de me dar. Eu, que apostei tudo nela, agora me via obrigado a jogar com as cartas que me restaram: dignidade, silêncio e a verdade. Era pouco, mas era tudo que eu ainda podia controlar. Escolhi um café discreto, longe dos lugares que costumávamos frequentar juntos. Não queria que nenhuma lembrança antiga contaminasse o que eu precisava fazer. Cheguei antes, pedi um café forte, e fiquei observando a porta, aguardando o momento em que ela entraria. Quando finalmente chegou, vinha com o mesmo sorriso de sempre, aquele que me confundia entre o amor e a mentira. Sentou-se à minha frente e perguntou, quase rindo: "Tá tudo bem? Que cara é essa?" Eu respirei fundo, firmei os olhos nos dela e respondi: "Acho que você sabe que não tá tudo bem." Por um instante, ela hesitou. O sorriso vacilou, os olhos correram pela mesa como se procurassem uma rota de fuga. "Não tô entendendo", murmurou, tentando ainda manter o controle. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Tirei do bolso o papel onde anotei o endereço do prédio, o dia, a hora. Coloquei ali, entre nós dois, como quem expõe uma prova num tribunal. "Estive lá", disse com a voz baixa, porém firme. "Vi você entrando. Vi quem abriu a porta. Vi o que você tentou esconder de mim por tanto tempo." Ela empalideceu. Ficou alguns segundos em silêncio, como se calculasse a melhor reação. Por fim, cruzou os braços e disse: "Você não tinha o direito de me seguir." Aquilo foi como um soco no estômago. Ao invés de remorso, me jogava a culpa, como se eu fosse o invasor e não a vítima. Engoli a raiva e continuei: "Não queria seguir você. Queria acreditar em você. Mas você não me deu escolha. Cada mentira sua me empurrou até esse ponto." E foi aí que a máscara começou a cair. Ela desviou o olhar, mexeu nos cabelos, e pela primeira vez, vi culpa em seus olhos. Confessou aos poucos. Disse que se reencontraram por acaso, que foi um deslize, que não sabia como parar. Chorou. Disse que ainda gostava de mim, mas que o passado tinha voltado como um furacão. Que sentia falta do que viveram antes de mim. Que estava confusa. Cada palavra dela era como uma faca girando dentro de mim. O pior não era a traição em si, mas perceber que mesmo diante da dor que me causou, ela ainda não sabia o que queria. E no fundo, isso doía mais do que qualquer beijo trocado às escondidas. Paguei a conta sem dizer mais nada. Levantei e disse apenas: "Você fez sua escolha. Agora eu preciso fazer a minha." Ela tentou me segurar pelo braço. Disse que ainda podíamos conversar, resolver, pensar. Mas eu já tinha pensado demais. Por ela. Por nós dois. E agora era a hora de pensar em mim. Saí daquele café como quem escapa de um incêndio. Queimado, ferido, mas livre. Atrás de mim, deixei uma história inteira em cinzas. E embora doesse profundamente, uma parte de mim sabia que aquilo era necessário. Nos dias que se seguiram, ela tentou contato. Mandava mensagens longas, cheias de saudade, arrependimento, confissão. Mas eu não respondia. Cada palavra dela era tarde demais. Não por vingança, mas por instinto de sobrevivência. Ela destruiu o que tínhamos com suas escolhas, e agora precisava encarar as consequências. Eu, por outro lado, começava a entender que merecia algo mais. Mereço alguém inteiro, não metades divididas entre o presente e o passado. Foi assim que terminou. Sem gritos, sem escândalos, sem plateia. Um amor que começou com promessas e acabou com provas. E mesmo entre escombros aprendi algo valioso: o coração da gente pode até ser partido, mas ele também é capaz de renascer. Depois daquele café, zerei todas as nossas conversas. Silenciei as redes, apaguei o número dela e deixei que o tempo cuidasse do que restava. Achei que talvez ela seguiria com a vida como se nada tivesse acontecido. Afinal, ela fez a escolha dela, e eu não era mais parte do plano. Só que, para minha surpresa, não demorou muito para a máscara de perfeição começar a cair. Os amigos em comum começaram a comentar, discretamente, é claro, que as coisas entre ela e o ex não estavam nada bem. E o mais curioso, foi ele quem a deixou de novo. Fiquei sabendo que após algumas semanas juntos, ele começou a se afastar. Repetia os mesmos comportamentos que ela tanto condenava no passado. Sumia, não atendia ligações, mudava os planos de última hora. E o que ela pensava ser uma reconexão romântica virou uma reprise amarga da antiga decepção. Alguns conhecidos contaram que ela começou a evitar sair de casa, que parecia abatida, mais magra, mais introspectiva. Até as redes sociais, que antes eram cheias de fotos felizes,
agora estavam paradas, quase abandonadas. Era como se ela não quisesse mais ser vista. Me disseram que ela tentou voltar para ele, implorar, recomeçar. Mas ele já estava em outra, com outra. Mais jovem, mais descomplicada, segundo diziam. E ali, sozinha, ela começou a colher o que plantou. Porque o coração não perdoa esse tipo de traição silenciosa. A vida cobra, cedo ou tarde. E quando cobra, não é com a mesma moeda, é com juros altos e impiedosos. Ela achou que tinha o controle de tudo, que podia brincar com o sentimento de quem a amava, enquanto flertava com a nostalgia de um passado mal resolvido. Mas o destino tem uma forma cruel de ensinar. Soube que ela tentou me procurar mais uma vez, através de uma amiga em comum. Disse que queria conversar, que precisava explicar. Mas eu não quis ouvir, não por orgulho, mas por proteção. Já tinha me ferido demais tentando entender um coração que não era sincero. O tempo, no entanto, se encarregou de mostrar que as máscaras sempre caem. E a dela caiu não apenas diante de mim, mas diante de todos. Hoje, até os amigos que antes a defendiam parecem ter se afastado. Como se ela tivesse se tornado um lembrete amargo de escolhas erradas. Enquanto isso, minha vida seguia. Dolorosa no início, claro, mas livre. Comecei a me dedicar mais a mim, aos meus projetos, à minha paz. Descobri novos lugares, conheci novas pessoas, reencontrei velhos amigos. Aos poucos, fui percebendo que não era eu quem tinha perdido. Quem perdeu foi ela. Perdeu um amor leal, uma relação construída com cuidado, e uma chance real de felicidade. Tudo por causa de um capricho, de um erro repetido, de um passado que ela não soube deixar para trás. E o mais irônico é que agora, ela parecia querer exatamente aquilo que recusou. Um relacionamento tranquilo, sincero, seguro. Mas essa versão de mim, ela ficou para trás. Cresci, mudei, amadureci. E por mais que o coração guarde marcas, ele também aprende a se fechar para quem não soube ficar. A vida dela, tão cheia de certezas, virou um enredo de arrependimento. E eu? Bom, eu estava aprendendo a ser feliz de novo, dessa vez sem precisar implorar por amor. Com o tempo, comecei a enxergar as coisas com mais clareza. Quando a dor vai embora, ela dá lugar à lucidez, e aí percebemos o quanto carregávamos pesos que não eram nossos. Ela perdeu muito mais do que um namorado. Perdeu alguém que se doava por inteiro, que fazia questão de lembrar os detalhes, que prestava atenção até nos silêncios. Perdeu alguém que não precisava ser testado para provar amor. Eu, que estive ali mesmo quando ela não merecia, agora era só uma lembrança que ela revivia sozinha, em silêncio, sem direito à volta. Foi durante uma viagem de fim de semana, com alguns amigos antigos, que senti algo mudar em mim. Estávamos em uma cidade pequena, rodeada por montanhas, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. Lá, reencontrei algo que há tempos eu não sentia: leveza. Não precisei forçar sorrisos, nem ficar pisando em ovos. Era só eu de verdade, sem medo de ser pouco. E nesse mesmo lugar, conheci uma pessoa nova. Alguém que não sabia nada do meu passado, que não fazia comparações, que me olhava com curiosidade e não com desconfiança. Não foi um romance imediato, nem uma paixão avassaladora. Foi diferente. Foi calmo, sereno, sincero. Um tipo de conexão que não vem com promessas grandiosas, mas com gestos simples. Um toque de mão, um olhar que diz mais do que palavras, uma conversa que flui sem esforço. E foi aí que percebi o quanto eu tinha mudado. Eu já não buscava intensidade a qualquer custo. Buscava a verdade. E finalmente estava encontrando isso em alguém que nunca me fez sentir menos. Enquanto eu crescia em silêncio, ela afundava em arrependimentos barulhentos. Descobri por conhecidos que ela tentou voltar para a terapia. Que chorava sempre que alguém mencionava meu nome. Que vivia perguntando por mim, mesmo sabendo que eu não responderia. Chegou a dizer que não sabia o que tinha na cabeça. Mas era tarde. A verdade é que às vezes, o que a gente perde por impulso não pode mais ser recuperado com arrependimento. Há dores que só servem para nos lembrar de quem fomos e de quem nunca devemos voltar a ser. Minha nova rotina era simples, mas feliz. Acordava cedo, me exercitava, lia mais. Passei a cuidar mais de mim, do meu espaço, da minha paz. As músicas que antes me lembravam dela agora me lembravam da superação. E os lugares onde andamos juntos perderam um gosto amargo. Não porque esqueci, mas porque ressignifiquei. Aquilo tudo foi parte da minha caminhada, e eu precisava passar por aquilo para me tornar quem sou agora. Forte, em paz, inteiro. Ela perdeu o amor mais leal que teve. Perdeu a confiança que levou tempo para construir. Perdeu um futuro que estava sendo escrito com carinho. E tudo isso por escolhas impensadas, por impulsos incontroláveis, por egoísmo disfarçado de liberdade. E eu ganhei a mim mesmo.
Ganhei o direito de recomeçar sem carregar culpas que não eram minhas. Ganhei a chance de amar de novo, mas agora com os olhos bem abertos e o coração mais seletivo. E o mais curioso de tudo é que no fundo, ela sempre soube. Sempre soube que não encontraria de novo o tipo de amor que eu ofereci. Porque tem gente que quando vai embora, deixa só um vazio. Mas tem gente que quando sai, leva o brilho junto. E ela, infelizmente, só entendeu isso quando já era tarde demais. Foi numa tarde de sábado que a vi de novo, meses depois de tudo. Estava em um evento na cidade, algo simples ao ar livre, com música ao fundo e barracas de comida. Eu conversava com amigos quando percebi aquele olhar fixo vindo de longe. Ela estava encostada em uma árvore, um copo na mão, sozinha. O cabelo preso de qualquer jeito, os olhos cansados, e um sorriso tímido que mal se sustentava. Quando nossos olhos se encontraram, houve um segundo de silêncio dentro de mim. E nesse breve instante, tudo voltou, mas de um jeito diferente. Ela me observava como quem reconhece um quadro antigo numa parede nova. Como se me enxergasse com os olhos de alguém que agora sabe o que perdeu. Não havia mais arrogância nem segurança. O brilho que um dia ela usava para me desarmar tinha se apagado. E ali, naquele encontro mudo, eu percebi o quanto tinha mudado. Porque ao olhar para ela não senti raiva, não senti mágoa, não senti saudade. Senti apenas uma coisa, paz. Ela tentou se aproximar, dar um sorriso, acenar. Eu retribuí com educação, mas mantive a distância. Não por desprezo, mas por respeito ao que eu havia me tornado. Fiquei sabendo, por comentários de terceiros, que ela não se recuperou totalmente. Que vive relembrando, tentando justificar o que fez, tentando se convencer de que foi só um erro. Mas alguns erros, infelizmente, custam caro demais. E o dela custou exatamente aquilo que hoje, me olhando de longe, ela mais deseja. Um recomeço que não está mais disponível. Continuei o meu dia ali, rodeado de pessoas queridas com uma nova vida se desenhando diante de mim. E ela ficou lá parada, sendo apenas mais uma lembrança entre tantas outras que eu já aprendi a deixar ir. Porque às vezes o maior castigo para quem nos machuca não é o nosso ódio, é a nossa indiferença. Não por frieza, mas por superação. Porque quando a dor vira aprendizado, o passado perde a força. E a gente aprende que a verdadeira vitória é seguir em frente leve, sem precisar olhar para trás com arrependimento. Hoje ela me observa de longe. E eu apenas desejo que ela encontre paz, que aprenda com a própria dor, que nunca mais machuque alguém como me machucou. Não desejo mal, não carrego rancor. Apenas sigo em frente com a serenidade de quem foi partido e ainda assim, escolheu não se tornar amargo. Porque no fim das contas, a vida se encarrega de dar a cada um aquilo que merece. E o meu merecimento era esse, recomeçar inteiro.